senhoras e senhores, meu nome é Cláudio Carneiro. Eu queria inicialmente agradecer o convite que a mim foi feito pelo professor doutor Alexander. Me sinto muito honrado em participar desse grande evento. E aproveito para parabenizar a todos que estão presentes, que estão nos assistindo. Peço desculpas por não poder estar presente, eu gostaria muito de estar fisicamente presente, mas diante da impossibilidade, eu estou aqui falando para os senhores e o nosso tema aborda um assunto que me parece ser muito interessante em razão da temática global de todo o evento. Nós vamos abordar hoje os reflexos econômicos e tributários do terrorismo à luz dos direitos humanos. Inicialmente, pode causar uma certa estranheza, né? A gente relacionar questões tributárias com direitos humanos e também o terrorismo. Mas há uma ligação muito importante entre esses assuntos, sobretudo porque a gente tem uma abordagem de fundo, que é uma temática de extrema relevância, que é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana hoje tem uma relação com todas as áreas. Então vou fazer uma abordagem inicial, na verdade não é bem uma introdução, mas apenas uma contextualização do assunto. Bom, a gente percebe, e a gente vem vendo isso em função da divulgação da mídia, que o terrorismo ele vem se alastrando em todo o mundo. E o terrorismo, pelos motivos que ainda estão sendo pesquisados pelas autoridades de segurança, de uma maneira geral, de todos os países e de todo o mundo, o motivo da escolha de determinados países. Mas esse não é o nosso foco, não é a nossa abordagem. O fato é que hoje vários países da Europa estão sendo atacados pelo terrorismo. Vários países em continentes diferentes estão sendo alvo de ações terroristas. O que isso proporciona? Isso acaba proporcionando, e nós percebemos aí também outros fatores que levam os fluxos migratórios. Então, na verdade, o terrorismo é mais um desses elementos de fluxo migratório. Nós percebemos que há uma divisão no acolhimento de refugiados, das migrações, frutos das diversas situações, entre elas o terrorismo. Bom, e o que isso proporciona? Claro que nós estamos falando de ações humanísticas, de dignidade da pessoa humana, ok, mas nesse exato momento eu estou querendo me referir a um tema que também é relevante, que é a questão econômica e a questão tributária. Então, nesse primeiro momento, vamos deixar um pouco de lado, claro, apenas um pouco de lado, a questão que diz respeito à dignidade da pessoa humana, que obviamente que nós não queremos aqui afastá-la, apenas na questão da contextualização. Esses países que absorvem ou vierem a absorver esse fluxo migratório, seja com 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas, ao longo do tempo ou num contexto mais imediatista, o fato é que como fica a questão econômica daquele país? Como fica a questão tributária daquele país? Essa é a nossa abordagem, essa é a delimitação do nosso tema. Então vejamos o seguinte, é claro que todo país e todo ente federado, seja o país que for, o modelo constitucional que for, uma coisa é certa, todo país vive através do seu orçamento. E o orçamento, ele diz respeito à obtenção de receita. E essa obtenção de receita, por sua vez, ela advém, via de regra, da arrecadação tributária. Então vejam, vamos supor que, é bem verdade que a Europa hoje, ela vem estimulando economicamente os países que abrigam, no caso do contexto mais recente dos refugiados da Síria,
Mas é bem verdade então que a economia europeia ela fomenta o acolhimento desses países. Mas além disso, não basta fomentar imediatamente. Por quê? Porque essas pessoas elas passarão a integrar a economia daquele país e, consequentemente, vão provocar despesas e, ao mesmo tempo, girar a economia num ciclo que nós poderíamos, numa visão otimista, chamar de ciclo virtuoso. Mas se o planejamento for inadequado, ou melhor, não der certo, e nós tivermos um ciclo vicioso, aí é que é o problema. Aí é que estamos diante de uma questão econômica e tributária negativa. Podemos proporcionar um déficit público naquele ente. Por quê? Ou naquele país. Por quê? Porque se aquele país não absorver aquelas pessoas na sua economia e o orçamento ficar deficitário, meus amigos, eu sinceramente não vejo uma forma mais rápida e eficaz do que conter a economia no momento de crise, principalmente no momento de crise econômica que a gente vive em todo o mundo, sobretudo em determinados países. Não vejo outra alternativa imediata senão o aumento da carga tributária. Então vejam o que isso pode proporcionar num curto espaço de tempo, e aí nós estamos falando de um ano e meio, 2 anos, talvez um pouquinho mais, mas não muito mais do que isso. A economia daquele país que, num primeiro momento, se sentiu fortalecida com o fomento de próprias comunidades no direito comunitário como um todo. De repente, se esse fomento ele acaba, se esse fomento diminui e aquele país não teve a oportunidade de absorver economicamente todo aquele fluxo migratório, o que vai acontecer? Será necessário um aumento de carga tributária. E o aumento dessa carga tributária recairá sobre quem? Bom, recairá sobre as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. E a grande pergunta e aí, por enquanto, nós não temos essa resposta, porque essa situação que eu estou colocando para vocês aqui é uma situação, por enquanto, hipotética, mas ela é prevista, ao menos pelas nossas pesquisas. Nós estamos desenvolvendo pesquisa nesse sentido e estamos colocando hipóteses. E essa é uma hipótese. Existe essa possibilidade. E a grande pergunta será que essas pessoas físicas e jurídicas suportarão, no momento de crise, no momento de déficit público, no momento crucial para a economia, um aumento de carga tributária? Essa é uma grande resposta para uma grande pergunta. E aí eu deixo aqui essa reflexão para todos os senhores. Será que então esses países que analisam a questão à luz apenas dos direitos humanos, que analisam essas questões apenas no que se refere à concretização dos direitos fundamentais, não deveriam também analisar sob o ponto de vista econômico e tributário? Vejam, pessoal, não estou querendo fazer aqui uma análise anti-humanista, não é isso. A questão ela é reflexiva, porque uma ação humanitária imediata, sem que haja um planejamento fiscal, sem que haja um planejamento econômico adequado, pode proporcionar, num curto espaço de tempo, uma violação muito maior e significativa dos direitos humanos. E aí, não só daqueles elementos que foram a mola propulsora do fluxo migratório, mas também o cidadão daquele país de acolhimento. Então eu deixo aqui a todos os senhores uma reflexão proporcionada por uma outra análise, por um outro viés, a análise econômica do direito, a análise tributária sobre essas questões que envolvem os direitos humanos nos fluxos migratórios. O ideal é que a gente consiga
visualizar todo esse contexto e chegar a uma solução eficaz. E óbvio que nós compartilhamos do fim do terrorismo, mas infelizmente isso não é uma questão tão simplista e também me parece que não é uma questão de fácil resolução. Então nós temos sim que pensar em todas essas questões periféricas que estão intrinsecamente ligadas a todo esse contexto. Então, meus amigos, queria mais uma vez parabenizar a todos por esse grande evento, agradecendo mais uma vez o convite que a mim foi feito pelo professor doutor Alexandre Xavier. Fico muito honrado em participar desse grande evento, gostaria de estar aí presente, mas compromissos anteriormente agendados me impediram de estar fisicamente. Contudo, estou aqui nesse vídeo, deixo o meu grande abraço, parabéns a todos e deixo essa reflexão para todos os senhores, para que pensem também nas questões econômicas e tributárias. Um grande abraço, muito obrigado e parabéns pelo evento.